Olá, amantes de terror! O vídeo de hoje está extremamente especial, pois é o nosso primeiro vídeo. Serão 3 relatos reais de pessoas que por algum motivo precisaram ficar sozinhas em casa. Se você é fã de histórias de terror e mistério, você veio ao lugar certo. Prepare-se para ser levado em uma jornada pelos eventos mais sombrios e inquietantes da história, lendas urbanas e eventos paranormais. Inscreva-se agora para não perder nenhum episódio e se prepare para ficar acordado à noite com nossos relatos sombrios. Eu vivia numa casa grande quando era criança. Minha casa tinha um quarto lateral no lado de trás do primeiro andar. Meus irmãos o chamavam de segundo quarto de estar, porque é basicamente o que era. Tinha uma velha poltrona, uma pequena mesa e um sofá de tamanho médio, e só, nós raramente sentávamos lá. Uma manhã, eu acordei doente, eu disse à minha mãe e ela me disse para faltar à escola e ficar em casa. Meus irmãos tinham que ir para a escola e meus pais trabalhavam, então isso significava que eu tinha casa para mim mesmo. Deitei-me na cama por algumas horas até por volta de 10 horas e 30 minutos da manhã, quando ouvi passos constantes vindos do primeiro andar. Eu não pensei muito nisso no começo, pois eu simplesmente assumi que talvez minha mãe fosse trabalhar tarde, como ela às vezes fazia. De qualquer forma, eu precisava comer alguma coisa. Então me levantei e desci para a cozinha. Eu tinha chegado a cerca de 3 pés à frente da porta de entrada da minha cozinha, quando olhei nos olhos de um homem de 2 metros de altura, vestindo roupas rasgadas e surradas. Eu estava paralisado de medo, eu só fiquei lá. Foi apenas por alguns segundos, mas parecia que horas haviam passado. O cara só ficou lá me olhando, sem expressão ou qualquer coisa. Eventualmente, eu saí do choque e corri para o meu quarto no andar de cima. Eu não ouvi ele me seguindo, mas entrei em meu quarto e tranquei a porta e coloquei um guarda-roupa na frente dela de qualquer forma. Puxei meu telefone e, em vez de ligar para 190 como eu deveria ter feito, liguei para minha mãe. Gritei no telefone, dizendo que alguém estava na casa tentando me matar. Ela me disse para não sair do quarto por qualquer motivo e ligar para a polícia, então eu fiz. 15 minutos depois, a polícia finalmente chegou, como eu podia ver pela minha janela do quarto. Eu os vi entrar na casa antes de sair do meu quarto para correr até eles pela segurança. Eu contei tudo o que aconteceu. Eles fizeram uma busca rápida na casa e não encontraram nada, nem uma única pessoa ou janela ou porta quebrada. Meus pais voltaram pouco depois e estavam furiosos porque o cara não havia sido pego. Eu também estava extremamente irritado, mas também aliviado por estar vivo. A polícia começou a embalar suas coisas, mas enquanto um dos últimos policiais saía, ele notou uma sacola da Walmart saindo debaixo do nosso sofá. Era aquele sofá no quarto lateral que ninguém nunca usava. Bem, você sabe. Descobrimos centenas de sacolas de lixo e comida velha e apodrecida debaixo do sofá, junto com alguns dos nossos itens pessoais, como lenços umedecidos, garrafas d'água e até mesmo uma sacola de urina. Quem quer que fosse aquele homem na cozinha havia estado morando debaixo do nosso sofá há semanas. Eu não consigo compreender como nenhum de nós tínhamos sentido o cheiro de todo o lixo que estava amontoado lá embaixo o tempo todo. O fato de ele nunca ter feito um único barulho lá embaixo simplesmente me deixa perplexo. Desde então limpamos completamente aquela sala e transformamos em um cantinho de café da manhã com cadeiras de madeira, para que mais ninguém possa arrombar e encontrar moradia gratuita lá. Eu vou para a faculdade em alguns meses, então eu não vou precisar mais viver com medo desse incidente acontecer novamente. Mas ainda penso nele toda vez que acordo com uma tossida. Embora pareça que não, isso aconteceu há muito tempo, provavelmente há mais de 10 anos. Eu estava nos últimos anos do ensino médio e estava sozinho em casa.
Meus pais estavam em um casamento que os obrigou a ficar em um hotel e meu irmão trabalhava no turno da noite. Naquele tempo, minha família vivia em uma cidade do leste muito conhecida, dentro de um bairro operário que estava começando a despencar. Como adolescente, eu era um pouco solitário. Não era um nerd ou qualquer coisa, eu era um cara grande que tinha amigos e saía com meninas, mas sou naturalmente introvertido, então valorizo os raros momentos de solidão que tenho. Nesse fim de semana, estava animado para me envolver em minha rotina normal de casa vazia, jogar algum PlayStation na televisão grande, pedir alguma comida para levar e assistir alguns Dragon Ball Z e, em seguida, cair no sono no sofá com meu velho cachorro Cecil. Cecil era um velho Beagle e estava na nossa família há cerca de 8 anos. Ele era tranquilo e pacífico e passava seu tempo pedindo comida e dormindo. Diferentemente de muitos beagres, Cecil nunca uivou. Ele estava mais do que contente em descansar a cabeça em seu colo e passar a noite lá. De qualquer forma, era cerca de 1 da manhã agora e eu acabei de terminar a última fatia de pizza, começando a dormir no sofá e ouço um bang vindo do beco atrás da casa. Eu não pensei muito nisso. Qualquer um que tenha vivido na cidade sabe que ruídos acontecem em todos os momentos da noite. A cabeça de Cecil se levantou do meu colo e os pelos em suas costas ficaram em pé. Ele sempre foi um pouco assustado, então eu o acalmei e comecei a dormir novamente. Mas não mais do que 2 minutos depois, ouço outro bang. Cecil fez algo que eu nunca vi antes. Ele saltou do sofá e correu como o vento em direção à porta que levava ao porão, latindo e rosnando como um cachorro 2 vezes o seu tamanho. A expressão em seu rosto me lembrou de um cão da unidade de pastores alemães. Eu nunca o vi agir assim antes, o que me deu uma dose de adrenalina. Através do latido do cão, agora consigo ouvir uma batida persistente. Havia uma porta pouco usada no porão que levava ao nosso beco. Era velha e enferrujada e era difícil de abrir mesmo com a chave e fazia muito barulho. De repente, eu percebi que alguém estava tentando invadir minha casa através da minha porta do porão. Para aqueles que não viveram em um bairro ruim, é geralmente de conhecimento geral que, se alguém tenta entrar em sua casa e se move depois de perceber que a porta está trancada, eles só queriam suas coisas. Mas se alguém está persistentemente tentando entrar em sua casa, mesmo que a porta esteja trancada, eles querem você. Sabendo disso, eu corri para o andar de cima imediatamente para pegar uma bola de beisebol de madeira pesada que eu mantinha debaixo da minha cama para situações como essa. Então, desci para o meu porão. Provavelmente eu deveria ter corrido, mas eu era um adolescente machão com um complexo de cara duro e não tinha para onde ir. Enquanto eu estava descendo as escadas para o meu porão, Cecil passou por mim com a velocidade e agressividade de um cachorro pela metade da sua idade. De repente, ouvi uma voz masculina dizer "Oh" e a batida parou. Eu não liguei para a polícia ou para mais ninguém, o que foi provavelmente a coisa mais estúpida que já fiz. Eu só fiquei acordado pelo resto da noite com a bola de beisebol na minha mão. Meu irmão voltou para casa naquele manhã e eu lhe contei o que havia acontecido. Ele foi até a porta do porão dar uma olhada e, quando ele a puxou para abrir, a porta inteira caiu. Esse psicopata estava a apenas um empurrão de entrar em minha casa, mas o velho Cecil o assustou. Eu tenho certeza de que aquele cão preguiçoso e velho me salvou a vida. Quando conto a história para as pessoas, elas desprezam suas ações como algo que um cão deve fazer, mas posso dizer que Cecil nunca latiu ou se moveu tão rápido em sua vida. Era quase como se ele soubesse da urgência, como se soubesse que aquela porta ia ceder. Há alguns anos atrás,
Tivemos que sacrificá-lo porque ele simplesmente não tinha vontade de viver mais. Antes da injeção, eu tive um momento sozinho com ele, mas agradeci a ele pela última vez pela amizade e pelo que ele fez naquela noite. Nesse ponto, eu era um homem já mais velho e com uma esposa e filhos, mas estou convencido de que nada disso teria acontecido sem o velho Cecil. Eu tinha cerca de 13 anos na época do acontecimento. Ainda moro nesta casa e ainda não sei o que era isso. Uma tempestade começara e devido à nossa região estar na rota do Tornado Alley, eu sempre dormia no porão, na sala do meu pai, só para ficar seguro, pois tenho um sono pesado. Era cerca de 00:43, estava com meu telefone assistindo ao YouTube para passar o tempo. Enquanto a chuva batia na casa, ouvi o carro barulhento do meu pai chegar na garagem. Eu morava em uma cidade pequena e todos conhecem todos e ele era o único com um carro assim. Eu pensei que iria vir para baixo para dormir, já que ele havia trabalhado a noite toda e então eu peguei minhas coisas e meu cachorro e sentei na beira da cama esperando. Depois de esperar por alguns minutos, acabei caminhando até a janela que dava diretamente para a garagem. Através dessa janela, eu podia ver toda a garagem, então não havia como um carro na garagem não ser visto, mas não havia carro, não havia nada. Pensei que provavelmente eu havia misturado um carro passando na rodovia ao lado, porque eu me lembro de meu pai também ter dito que só voltaria para casa por volta das 2 horas. Eu voltei e me sentei de novo, mas quase imediatamente percebi que o som do carro nunca havia saído da garagem. Eu estava assustado, mas eu pensei que não era nada, já que as pessoas estacionam aleatoriamente em torno das casas. Alguns minutos passaram e eu ouvi a tosse do meu pai no quintal. Eu pensei que ele estava em casa e eu fiquei aliviado, pois a tempestade estava começando a pegar. Mas só me assustou mais quando percebi que nunca havia ouvido a porta da garagem abrir. Eu estava com medo demais para olhar pela janela novamente e então esperei. Alguns minutos passaram e a chuva agora batia na casa mais forte, com o trovão e o raio ficando mais altos e mais brilhantes. Eu ouvi a voz do meu pai chamando meu nome suavemente. Naquele momento, eu percebi que havia alguém ou algo na minha casa. Eu havia congelado, escutando. Eu virei e olhei para meu cachorro, percebendo sua expressão confusa em minha direção, como se ele não tivesse ouvido nada. Eu lentamente me sentei de volta e simplesmente fiquei imóvel e quieto o máximo que pude até eventualmente adormecer. Eu acordei às 4 horas da manhã e corri imediatamente para a janela e vi o carro do meu pai, então corri para o andar de cima. Contei tudo o que havia acontecido a ele. Eu não acredito em fantasmas ou qualquer coisa, mas eu sabia que algo havia me chamado pelo nome que não era meu pai naquela noite. Eu não posso deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse subido as escadas e seguido a voz. Nós não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite, mas eu não posso deixar de me sentir desconfortável em minha própria casa agora.